Nós louvamos o Senhor por isso. Salmo de número 24, antes de ler, eu só quero falar duas coisas sobre ele. Esse salmo é um salmo que a gente considera como messiânico, é um salmo que aponta para uma profecia a respeito da vinda do Senhor Jesus. E num dia de ceia como hoje, falar da vinda do Senhor e dos efeitos que isso traz, não de um ponto de vista escatológico, e para quem nunca ouviu falar dessa palavra escatológico, apontando para a doutrina do fim dos tempos ou os últimos dias, mas apontando para uma realidade de que o Rei da Glória, o Senhor de todas as coisas, um dia virá. E ele não virá de uma forma simples, comum, em uma manjedoura, simplesmente. Ele não virá novamente numa situação onde ele era um filho de um carpinteiro. Ele não voltará para cá na condição de um homem tão comum, mas tão comum que para ele ser traído era necessário que Judas o beijasse. Porque ele não tinha pompa, ele não tinha riquezas, ele não tinha uma aparência que fizesse com que ele se sobreposse sobre qualquer pessoa. Ele era alguém absolutamente comum. Mas nessa vinda dele, a próxima vez, como o livro de Atos afirma lá, no capítulo 1, a partir do versículo de número 6, esse Jesus que subiu aos céus em glória e poder, ele voltará. E ele voltará não para dizer oi para todo mundo, mas ele voltará agora para julgar. Ele voltará para salvar os que creram nele. De fato, consumar a salvação de todos esses, mas também para julgar e condenar todos aqueles que não creram e o rejeitaram. A ideia desse salmo é que nós possamos refletir nos nossos corações, observando que talvez a nossa visão do que é digno, do que é justo, de que talvez nós tenhamos um acesso pleno a Deus pelo que nós fazemos, ela talvez seja uma visão errada. Só há uma condição de podermos ter acesso a Deus e caminhar com Ele, e é exatamente seguindo os passos do Rei da Glória. O texto bíblico afirma o seguinte, ajuda lá para mim, por favor, com o texto. A palavra do Senhor diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nesse tempo em que nós nos colocamos diante de Ti, pedimos-Te que, por favor, Deus, fale aos nossos corações de forma profunda. Não apenas numa compreensão de um texto, mas principalmente, ó Deus, nos nossos corações de forma íntima, profunda, mostrando quem nós somos, como nós estamos, fazendo-nos, pela ação do Teu Espírito e da Sua palavra, entendermos quem o Senhor é e aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Por isso eu clamo por Sua misericórdia sobre minha vida e pela capacitação do Teu Espírito sobre mim, para que eu, como um mero instrumento do Senhor, seja usado para a glória do Seu nome. É a nossa oração pedindo a Ti, ó Deus, que as nossas mentes e corações sejam como um solo fértil, uma terra preparada, para que a Sua palavra, como uma semente poderosa, seja plantada em nós, crie raízes profundas, frutifique e cresça em transformação e glórias para o Teu nome. É a nossa oração nesse tempo, ó Deus, em nome de Jesus oramos. Amém. Uma das coisas mais interessantes desse texto, talvez, seja pensar como nós não conhecemos a questão de um rei. Quando nós falamos sobre governos, quando falamos sobre autoridades,
a gente vive um tempo, e na verdade, nós vivemos eras, gerações, que têm perdido a noção do que é uma autoridade. Antigamente, não tanto tempo atrás assim, eu ainda peguei um pouco dessa leva. Quando um professor entrava numa sala de aula, acontecia o quê? Os alunos faziam o quê? A gente sabe, os alunos se levantavam em respeito ao professor, que é o mestre que viria lhes ensinar naquele tempo. Havia valores e princípios que talvez sejam desconhecidos ou desconsiderados no nosso tempo hoje. Quando nós chegávamos em determinados locais e encontrávamos com governantes, líderes, sejam municipais, estaduais ou federais, nós tínhamos prazer em encontrar com essas pessoas, porque elas eram referências de conhecimento, respeito, hombridade. Se nós olharmos hoje para a nossa questão política, ou para aqueles que nos governam, e aqui, independente da questão de partido, não é nem falando sobre o governo A ou B, é falando de uma forma geral, das gerações, nós hoje talvez tenhamos vergonha, ou talvez não queiramos que essas pessoas sejam nossos referenciais sobre autoridades. Quando nós falamos da época bíblica, e esse exemplo aqui aponta para um rei era alguém que tinha absoluto domínio sobre todas as coisas. Ele decidia, inclusive dentro da sua casa. Ele tinha poder que foi investido, foi outorgado pelo próprio povo a dirigir aquela nação de acordo com as decisões exclusivas dele. Um rei, ele não pergunta se pode. Você pergunta para ele se pode. Quando nós olhamos para essa visão sobre um rei da glória, ela fica mais distante ainda, porque nós não temos noção do que é glória. E nós não estamos falando de um nome aqui, ok? Nem de um sobrenome, nem de uma pessoa especificamente. Glória, num contexto bíblico, está completamente conectada à majestade, a algo magnificente, estupendo, aquilo que te deixa de boca aberta, aquilo que te faz travar. Você não tem palavras que possam descrever diante daquela realeza, daquela beleza, do poder, daquilo que emana de um rei. Mas um rei glorioso. Glória não é a autoridade conquistada por força. Glória é algo que emana de quem é glorioso. Quando nós falamos de um rei da glória, nós estamos falando do Senhor de todas as coisas, daquele que é. E as Escrituras apontam para nós nesse texto, e o verso 24, o capítulo 24, verso 1, já vou ler aqui, tá? Fiquem tranquilos, eu vou falar a grande ideia. Ele começa com essa palavra Senhor, mas na sua Bíblia, provavelmente, essa palavra Senhor ela está em caixa alta, todas as letras estão em maiúsculo. Eu falei isso há pouco tempo aqui. Essa palavra aí no texto hebraico é o Deus Adonai, é Deus Yahvé, é o nome hebraico de Deus para o Deus Todo-Poderoso, Deus da aliança. Aquele que se revelou a Moisés na sarça ardente, aquele que é o Senhor de toda a história. Deus é a mesma pessoa, Deus Pai é a mesma pessoa, mas dependendo da situação onde nós estamos, dos textos que nós estamos lendo, das épocas em que estão acontecendo as narrativas bíblicas, Deus revela-se de determinadas formas. E a forma que ele revela-se nesse salmo é o Deus da aliança, o Deus pactual, Yahvé, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Em tempo, falar do pacto, falar da aliança, é falar de como Deus se relacionou com o homem. Com Adão, Deus fala que ele tenha domínio. Adão, cuide de todas as coisas, tenha domínio, exerça domínio sobre toda a terra. O pecado vem e corrompe isso. Tempos depois, Deus faz uma aliança com Noé, para que seja refeita essa criação. O dilúvio vem, elimina toda a humanidade, menos Noé e seus filhos, sua família. E Deus faz uma aliança para que possa ser reconstruído. Aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, e a aliança, a nova, viva e final, por meio de Cristo Jesus. O Deus pactual que vem revelando-se na história é o Deus
que está sendo apresentado nesse texto. É o Deus que vem conduzindo com mão forte e poderosa tudo aquilo que está acontecendo. É o Senhor que, como o próprio texto afirma, ele é o Senhor que é dono de todas as coisas. Versos 1 e 2 afirmam o quê? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Não apenas o chão, o planeta, o universo, mas tudo que está pleno neles, tudo que há neles. Deus é dono de todas essas coisas. E o texto hebraico, ele usa poesia de uma forma interessante. Isso aqui nós estamos vendo um poema. A poesia hebraica não é por rima. Então não é batatinha quando nasce, espalha o ramo pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão. Então não é rima, é ideia. E muitas vezes as ideias elas se repetem ou se complementam. Deus é o Senhor que é dono da terra, isso pertence a Ele de forma plena. E a plenitude dela também. Na sequência, o mundo, a terra e o quê? E os que nele habitam. Tudo que há vivo em cima dela. É uma repetição do mesmo argumento, da mesma fala, da mesma afirmação. Deus é o Senhor de todas as coisas. E a pergunta é, por quê? Verso 2 explica, porque junto é a razão. Porque Deus, ele fez o quê? Ele criou, ele fundou, com a sua mão, ele fez todas as coisas que existem. Inclusive você. Mesmo você não crendo nele ou não dando qualquer crédito a Deus na sua vida. As Escrituras têm uma grande dificuldade em reconhecer a autoridade do Senhor e principalmente que ele é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Nossos bens, aquilo que você e eu produzimos, aquilo que o Senhor nos dá. Se você der uma boa respirada funda aí, esse ar que adentrou os seus pulmões é provisão do Senhor por meio da criação do Senhor. O alimento que você tem sobre a sua mesa, ele só é possível chegar na sua casa porque Deus lhe concede saúde, talentos, condições de trabalhar. Nós fazemos a nossa parte, mas nós não podemos fazer a nossa parte se Deus não nos sustentar e prover sobre nós de todas as formas. Sem dúvida, podemos celebrar e devemos celebrar as conquistas e bênçãos que Deus nos dá. Uma casa, um carro, uma questão, talvez uma resolução financeira. Podemos nos alegrar com isso. Mas nós não podemos esquecer que mesmo essas vitórias, elas só são possíveis porque o Rei glorioso está no trono nos sustentando, nos provendo e nos abençoando em todas elas. Se não for o Senhor que edifica o lar, em vão trabalham os que a edificam, essa casa, essa família. Se não for o Senhor, se não for aquele que é dono de todas as coisas, não há qualquer sentido para vivermos. E essa pergunta agora, ela tem a ver conosco. Será que nós reconhecemos que Deus é o Senhor de fato? No texto grego, no Novo Testamento, todas as vezes que nós encontramos a frase Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é o Senhor, ou Deus é o Senhor, a palavra é chamada, e essa palavra, ela significa dono. Hoje de manhã, na nossa aula de EBD, em um dos questionamentos sobre a nossa questão de serviço, obediência, voluntariado ou serviço constante, eu falei que nós talvez tenhamos uma grande dificuldade quando o Senhor Jesus talvez nos questionar e falar: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não o que eu lhes mando? Por que vocês me chamam de seu dono? Na hora de tomarem decisões, vocês não me colocam a par, consultam. Como é que nós chamamos Deus de rei, se ele é muito servo, escravo nos nossos corações, do que alguém que eu me submeto e amo? Será que do Senhor é de fato a terra do meu coração? Será que aquilo que Deus me concedeu é algo que eu tomo posse de tal forma que eu não partilho, que eu não reconheço, que eu não enxergo que Ele proveu e que Ele é o Senhor de tudo aquilo? Será que nós estamos reconhecendo que Deus de fato
é o Senhor. Chamarmos Deus de Senhor e vivemos de forma alheia, desconectada dele, é a mesma forma, é a mesma coisa de estarmos dentro de uma casa, desrespeitando os chefes dela, marido, esposa, pai e mãe, e dizendo que ainda tem razão. Viver nesse mundo sem conhecer a Deus e sem desfrutar dele é como você está de penetra na casa de alguém e ainda querer abrir a geladeira e dizer o que se deve fazer, comprar ou gastar com as contas. Às vezes, nos falta uma noção do que as Escrituras ou do que Deus ensina a respeito de autoridade, controle, domínio. Deus não é um tirano controlador que quer que a gente, como marionetes, faça o que Ele quer. Ele nos dá capacidade, poder de decisão, mas Ele também nos oferece os caminhos para conhecermos a sabedoria, que no fim das contas é o próprio Deus. Por que tomamos decisões erradas? Porque deixamos de tomar decisões sábias. Deixamos de conhecer o Deus que dá sabedoria e é a própria sabedoria e que a oferece a todos aqueles que lhe pedem. Pedem sem medo, pedem com fé. Deus abençoa os seus filhos. Não há um centímetro, não há 1 milímetro sobre toda a criação ao qual o Senhor não diga, é meu. Não há nada que exista que o Senhor não possa dizer, eu tenho domínio, eu tenho poder. A Ele pertencem os nossos talentos, a Ele pertencem os nossos bens, a Ele pertencem os nossos relacionamentos, as pessoas que Ele coloca à nossa volta, a Ele pertence o nosso tempo. Dinheiro você pode perder. Você consegue lutar para conseguir de novo. E o tempo? Como gerenciamos o tempo? Como gerenciamos o recurso que não volta atrás? A Bíblia ensina que devemos aprender a remir o tempo, a otimizar, a torná-lo útil. Mas hoje talvez nós estejamos vivendo uma vida onde até as ordens do Rei Glorioso, ou as orientações que são dadas por ele, elas são deixadas de lado, porque parece que o nosso coração sabe mais o que fazer, toma decisões melhores, enxerga mais do que o próprio Senhor de todas as coisas. Como temos administrado o que o Senhor tem nos dado? Seja a vida, seja o tempo, sejam bens, sejam pessoas, filhos, família. Como temos prestado contas do Senhor sobre isso? E talvez a grande dificuldade esteja exatamente na sequência do texto, dos versículos 3 a 6. Porque essa segunda parte, ela vai nos apontar que apenas aqueles que de fato são santos podem aproximar-se do Senhor. E aí a gente entra num problema grande agora, porque a pergunta é, quem de nós é santo? E não vão agora fazer a piadinha do time, não, que a Bíblia fala, ser santos porque eu sou santos, que o time não vai resolver nada, inclusive está perdendo mais do que... Deixa para lá. Vamos falar de futebol hoje, não. Não é esse o ponto. Quem de nós é santo? Quem de nós pode, nesse exato momento, olhar para si mesmo e dizer, não há pecado em mim? Não há falha no meu caráter? Quem de nós pode agora, nesse exato momento, e olha lá, nesse momento era para todo mundo estar tinindo, acabamos de participar da ceia, hein? E é perigoso já ter tomado a ceia. E eu me lembro muito bem disso uma vez. Uma historinha rápida. Pequeno, pequeno não, né? Acho que eu nunca fui pequeno. Mais novo, eu estava lá em Araraquara, lá na Segunda Batista, e eu me lembro que tinha uma família que tinha um filho, um menino, que a gente até hoje não sabe onde é que era, que desligava a criança. Era impossível. Ele parecia o Taz, aquele desenho que ficava rodando assim. Ele quase fazia isso no culto. Não parava sob hipótese nenhuma. E eu me lembro que num culto de ceia, a gente acabou de tomar ceia, eu tocando, esse menino deu um tiro assim no corredor da igreja, uma igreja menor do que essa. E na hora que ele deu esse pique, ele tropeçou no cadarço, deu uma pranchada assim no chão,
Você ouve aquele barulho, você fala assim, ou morreu ou quebrou. E a hora que ele fez isso, desconcentrou a igreja toda. O pastor estava lá naquele momento do pessoal orando para acabar de tomar ceia, aquele quebrantamento. Eu me lembro que o rapaz estava tocando com a gente, eu não vou falar, porque talvez ele possa um dia assistir o sermão, vai achar que eu estou denunciando o pecado do outro. Ele virou para mim e falou assim, oh, mas sempre tem um enviado de... E a gente tocando no culto. E eu olhei para ele e falei assim, não é verdade? Aí a gente... Se eu estava santo, acabou de sujar. E a gente é assim. Quando a gente menos espera, as nossas reações são tão imediatas que quando a gente vê, já foi. E isso não é justificativa para continuar. Porque Deus nos chama a uma santidade que ela é progressiva. Ela é um caminho pelo qual você vai adentrando e aprofundando. Onde você vai deixando para trás coisas que não devem voltar. Mas algumas, de fato, teimam e voltam. Se a gente avaliar a nossa vida desse sentido, é melhor parar o sermão aqui e todo mundo ir para casa. Porque a pergunta que o texto começa dizendo no versículo 3 é talvez a pergunta mais difícil, mas eu preciso explicá-la. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Tanto o monte do Senhor, aqui uma referência direta ao monte onde Deus se revelou a Moisés, o monte da aliança, quanto aquele lugar, o templo, o santo lugar, referência direta ao tabernáculo, o local onde Deus se manifestava ao seu povo. Textos que podem nos ajudar um pouco aqui a compreender o contexto desse salmo. 2 Samuel capítulo 6, onde Davi está de novo, por graça do Senhor, conseguindo trazer a arca da aliança para o templo. E a arca da aliança, ela representava a presença do Senhor. E se qualquer pessoa tocasse nele, naquela arca, de forma impura, acontecia o quê? Morria. Se esse púlpito fosse puro, como um símbolo de pureza, eu já era para ter sido fulminado há muito tempo. E qualquer um que passou aqui, também eu estava cego, eu já estava nos últimos suspiros. Deus não usa mais símbolos visíveis como esses. Deus hoje revela-se individualmente a cada um, por meio de Cristo Jesus, e habita em nós para que nós tenhamos uma vida de transformação, de pureza. A pergunta é, quem pode habitar no monte do Senhor? Quem pode subir? Quem pode permanecer no santo lugar do Senhor? E a palavra começa a dizer, a partir do verso 4, o que é limpo de mãos e puro de coração. Referências a aquilo que nós fazemos, mãos, e o coração, tanto no Antigo Testamento como para nós hoje, é o centro das nossas vontades. O que é que o mundo fala hoje para a gente mesmo? Siga o seu coração. Sabe o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? O coração é desesperadamente corrupto. Porque é aquele que faz você dar uma coisa com essa mão, enquanto a outra com o celular está fazendo uma live para se promover. Aquele que é puro de coração é aquele que tem mãos limpas. Como é possível ter mãos limpas com um coração impuro? Se o texto parasse aí, a gente já estava bastante humilhado, mas não para. E o mesmo verso 4 continua dizendo, aquele que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. E o salmista, lembra que é uma poesia, parece que ele está usando essa poesia de uma forma a apontar tanto ações internas, tanto que ele fala, aquele que não entrega a sua alma a algo que você não pode ver, aquilo que é você de fato, que não entrega a sua alma à falsidade ou a coisas falsas, então no íntimo, alguém que não se corrompeu, e nem aquele que faz juramentos, e juramentos são profissões públicas, são falas visíveis. Juramentos com a intenção de enganar. Eu juro que eu vou ser honesto. Quem é antigo vai lembrar dos Trapalhões, que o Didi, quando falava uma coisa que não era verdade, ele fazia o quê com o pé? Quem não está vendo, ele ficava balançando o pé assim. O pessoal da minha idade aí
bem novo, inclusive, quando a gente precisava fazer algum juramento que não podia e que era mentira, o que a gente fazia com a mão? Figuinhas, cruzava os dedos, como se isso fosse um sinal que pudesse nos ajudar em nada. Isso só revela o coração podre. Só revela que nós, por vezes, fazemos coisas aparentemente que são boas, mas que intencionalmente têm o propósito de enganar a quem nós estamos falando. As duas perguntas continuam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo templo, no seu santo lugar? O primeiro verso que nós lemos após isso já talvez tenha tirado as nossas esperanças de, por nossa capacidade, estarmos lá. Se o texto parasse aqui, estava bom. Mas o texto faz uma afirmação que a pessoa que de fato é assim, essa pessoa receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A pergunta que nós fazemos é: qual é a salvação que nos espera? Há um valor que precisamos compreender olhando para esse texto e olhando para toda a teologia bíblica, para toda a Bíblia de uma forma geral. Deus não está procurando as minúcias das ações agora, se eu fui verdadeiro ou não, se eu estou sendo bonzinho ou não, se eu ajudo gente a atravessar a rua ou não, se eu pago minhas contas em dia ou não. O que as Escrituras apontam é que nós precisamos ter uma vida contínua de busca de integridade. Integridade de caráter, integridade de coração, que está exatamente conectada com aquilo que o livro de Hebreus afirma sobre a fala de que sem santidade ninguém verá o Senhor. Os salmos, em diversos outros locais, falam que aquele que é reto, aquele que é íntegro, esse pertence ao Senhor. Os seus caminhos são dessa forma. O Salmo de número 1 nos aponta um referencial importante. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário disso, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e noite. Dessa forma ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque ele é bonzinho? Porque ele se desvia do mal. Porque ele procura fazer para si um caminho de seguir os retos passos do Deus perfeito. Nós não somos perfeitos. Eu, Joel, não sou perfeito. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo alguém que, para a vista de muitos, seja santo. E não, eu não sou santo. Deus sabe muito bem disso. E a Bíblia, inclusive, afirma que não há nenhum justo, nenhum santo sequer nesse planeta. Há só um que é bom. E é o Senhor que está nos céus. Há só um que é santo e justo. Nós, nenhum de nós é capaz de fazer isso. Nós precisamos compreender que deve haver no nosso coração uma busca por integridade diante do Senhor. Íntegro, fiel. Não significa que estejamos já numa condição perfeita, mas significa que nós não podemos nos conformar se já caminhamos um pouco. Porque ainda há outras áreas a serem tratadas no nosso coração. Talvez nós não tenhamos problema com a falsidade, como o Salmo acabou de falar. Talvez nós não tenhamos problemas em enganar, não seja a nossa dificuldade, engano. Mas talvez há um julgamento nos nossos corações sobre os outros. Que nem eu e o meu amigo músico sobre o menino que se estatelou no chão, já botando um apelido que ele era um enviado do inimigo. Talvez haja sobre nós um juízo de valores no nosso coração, nos colocando como pessoas corretas.
nos colocando como pessoas íntegras na nossa régua, enquanto julgamos os outros como pessoas que ainda não são. O Evangelho, ele abre a porta para que nós tenhamos acesso ao lugar do Senhor. Porque o Evangelho anuncia o único homem que viveu de forma perfeita, Jesus Cristo, como sendo aquele que paga o preço das nossas iniquidades por meio da sua morte e ressurreição. Para que assim ele viva em nós, e nós de fato sejamos pessoas, como o versículo fala, que receberão do Senhor a bênção e a justiça de Deus, Deus da sua salvação. Não porque nós sejamos os portadores da salvação, mas porque nós recebemos a herança do Senhor Jesus sobre nós. Se de fato cremos que Ele é Deus, se de fato entendemos e cremos de forma verdadeira de que Ele morreu em favor dos meus pecados, pecados sobre os quais eu me arrependi e tenho buscado viver uma vida completamente oposta a eles. Se da minha boca antes palavras, minha boca antes simplesmente jorrava palavras, ações, coisas que eram totalmente contrárias a Deus, deve haver mudança não apenas naquilo que sai, mas naquilo que se jorra do meu coração, sendo algo que venha do Senhor, sendo algo que seja realmente do Senhor sobre minha vida. O Evangelho nos dá acesso ao santo lugar, porque o Evangelho, ele é descrito pela cruz. Nós cantamos agora há pouco, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Mas eu não vou para lá para me alegrar simplesmente. Eu vou ouvir o convite do Senhor Jesus aos seus discípulos e que os discípulos dele ecoam muito depois, e a nós é dado até hoje. Nós estamos sendo chamados a sofrer por causa de Cristo. Por quê? Porque talvez nesse mundo, para que não tenhamos uma vida onde engano, mentira, falsidade estejam à nossa volta, nós talvez sejamos enganados. Talvez nós tenhamos prejuízo financeiro em determinadas circunstâncias. Em outras condições, talvez o nosso nome possa ir para uma lata de lixo por causa de pessoas que agiram de forma dolosa, nos enganando, manipulando, enquanto nós tentamos manter uma vida correta, reta, íntegra, não por causa das pessoas, mas porque estamos diante do Senhor do universo, que está nos olhando e nos avaliando, e principalmente percebendo as intenções dos nossos corações. Você e eu não somos pessoas que talvez possam viver os melhores momentos dessa terra, porque talvez os melhores momentos que essa terra nos ofereça, eles são buscas e conquistas de prazeres que, ao invés de nos aproximarem de Deus, vão nos afastar dele. Eu não estou dizendo que você não possa realizar os seus sonhos, mas se de fato Deus é o Senhor da sua vida, os seus sonhos vão mudar, porque a agenda do Senhor com certeza é melhor do que a minha e a sua. Os planos deles são melhores e maiores do que os seus, do que os meus. Aquele que abre mão daquilo que deseja para receber o que o Senhor tem, nunca se frustra. Ao contrário, se alegra e recebe muito mais do que merecia. O fato é que aqueles que de fato reconhecem a salvação de Cristo, esses serão que vão receber a bênção da salvação. Passa para mim, porque não está virando aqui, por favor. Essa é a geração dos que o buscam. Verso 6. A geração daqueles que de fato entendem. A geração aqui, nós estamos falando, esse é o povo que de fato recebe do Senhor a salvação. Esse é aquele que recebe a bênção do Senhor. Não porque tem qualquer qualidade nas suas capacidades normais, no seu coração pessoalmente, mas porque é alguém que reconhece que em si mesmo não há caminhos justos, mas que vivendo uma vida com Deus, experimenta a transformação dele diária por caminhos e veredas que o próprio Senhor vai endireitando dia a dia no nosso íntimo. Essa é a geração dos que buscam o Senhor, dos que buscam a face do Senhor. Esse é o povo que recebe do Senhor bênçãos, que nem sempre são materiais. Há pessoas que têm até escassez material em alguns momentos,
mas elas têm uma paz que dinheiro nenhum pode comprar. Há pessoas que têm conquistas nessa terra que enchem os olhos e são motivos para que talvez as redes sociais delas mostrem tudo que elas podem desfrutar e fazer nesse tempo. Mas quando o Senhor peneira o coração e a mente, não há nada ali que seja bom e permanente. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E essa pergunta não é minha. É o Senhor Jesus quem faz a um determinado grupo. De que adianta? Como pode o homem aproximar-se do Senhor se ele de fato reconhecer que o Senhor é o Rei da Glória? A parte final do texto, ela vai utilizar de algumas linguagens, versículos 7 a 10, vai utilizar de algumas linguagens importantes, talvez que não façam muito sentido para nós aqui hoje, porque a gente nunca viu uma porta se levantar. Ainda mais uma porta até de cabeça. Que história é essa? O que significa isso? Versículos 7 a 10, perdão, eles vão falar o seguinte: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que o Rei da Glória entre, ou para que entre o Rei da Glória. Mais uma pergunta importante. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, o Adonai, o Yahvé, o Deus da história, o Deus pactual, o Deus das alianças. Ele é o Rei forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei cheio de majestade. Ele é o Rei cheio de poder. Ele é o Rei a quem se presta culto. Ele é o Rei a quem os seus servos se prostram. Tem prazer em ouvir a sua voz. Ele é o Rei que cuida, que tem domínio, que tem autoridade, que tem poder suficiente a exercer domínio. Sabe qual é o grande problema disso? É o mesmo problema que as Escrituras apontam que aconteceu com Satanás. E que você e eu somos tentados todos os dias. Qual de nós, nos seus devaneios ou nos seus pensamentos mais profundos, nunca quis ser reconhecido como o mais poderoso, o mais desejado, o mais forte, a mais admirada? Quem de nós não quis ocupar aquilo que as Escrituras afirmam que Satanás fez? Que ele quis ser como o Altíssimo e assentar-se no trono de todas as coisas. O problema de reconhecermos o Rei da Glória é que nós queremos glória. O problema em reconhecer o senhorio de Deus é que nós queremos ser senhores. O problema em reconhecer a autoridade do Senhor é que nós queremos que Ele nos obedeça e que a fé seja um instrumento para coagir o Senhor. Eu creio, Ele tem que me dar. Isso é o que muitas pessoas dizem por aí. Uma vez em uma igreja dessas, conhecidas como da prosperidade, a vontade nossa, nossos seminaristas, a gente estava num grupo de seminaristas estudando ali, ouvindo o que eles estavam pregando, a vontade nossa era subir e pegar o pastor no colarinho, porque ele afirmou que nós, pela fé, pegamos Deus pelo colarinho para que Ele nos dê o que nós estamos crendo que Ele pode nos dar. A gente queria catar Ele pelo colarinho. Ele é o Senhor, não eu. Ele é o Deus da aliança, não eu. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não eu, não você, nenhum de nós. Se não houver quebrantamento, afastamento de orgulho, de arrogância, de prepotência, você nunca reconhecerá que Deus é o Senhor. Eu nunca reconhecerei que Deus é o Senhor. Se não houver um quebrantamento, talvez um rosto em terra, perdas, dores, nós não
de forma voluntária, de forma desejosa, como pessoas que realmente reconhecem uma necessidade e buscam supri-la, nós não nos submeteremos ao Senhor. Observe o nosso comportamento. Uma doença, por vezes, faz a gente rever pontos da vida. Se Deus nos concede a cura, muitas pessoas nunca mais voltam a ter relacionamento com Ele. Eu vejo muitas vezes pessoas procurando igreja ou procurando o Senhor para resolver causas de injustiça, para resolver problemas do casamento. Muitas vezes pessoas vêm conversar comigo, pastor, ora para mim que tem um negócio assim, assim, assado. Se Deus me der vitória na justiça, eu vou até ofertar na sua igreja. No íntimo eu falo, Senhor, tem misericórdia, porque essa pessoa está achando que pode barganhar com o Senhor e que o Senhor está preocupado com dinheiro. Observe aqui no fundo, a gente, como o Salmo começa a dizer, a gente tem até aparência de piedade. Aquilo que nós estamos fazendo parece algo até bom, mas na realidade, nós estamos tentando enganar o próprio Deus. E na verdade, estamos nos enganando. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei forte e poderoso. Ele é o Rei a quem eu devo me prostrar. Ele é o Rei a quem eu devo me converter, me arrepender das minhas condutas, dos meus pecados, dos meus valores, e de fato buscá-lo como Senhor. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Deus? É o Deus forte e poderoso. Mais forte, mais poderoso do que qualquer coisa que já tenha se levantado sobre esse universo. Não há nada que Deus não tenha força e poder para destruir ou para construir, para fazer ou não fazer. Ele é o Rei da Glória, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Que portas são essas que têm que se levantar? Nas grandes cidades haviam grandes castelos, haviam grandes muros. E os muros dessas cidades eles eram conhecidos como portais. E normalmente, em locais onde havia reis, o brasão desses reis ou desses reinados era colocado ou esculpido nessas portas. Isso era chamado de cabeça. Quando uma porta dessa se levantava, aquela cabeça ou se dobrava ou se levantava também para que aquela porta pudesse abrir e o rei pudesse adentrar. Levantem-se, ó portas, reinos desse mundo, reconheçam que vocês não são nada. Por quê? Porque o Rei da Glória está chegando. Quem é o Rei da Glória? O verso 10 afirma que ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. A afirmação do Senhor dos exércitos é a mesma que o Antigo Testamento, em todo o tempo, onde haviam reinos inimigos que se levantavam contra o povo de Deus, eles não lutavam contra Israel simplesmente. Como hoje, todos os povos que se levantam, ou será que nesse momento nós nos encheríamos de gozo, de alegria, de felicidade? Porque os portais foram abertos e o Rei da Glória chegou. Nós há pouco dissemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Talvez não seja hoje o dia que o Senhor rasgue os céus, mas talvez seja o dia que você vá encontrar a morte. Eu espero que não, mas ninguém pode garantir. Aí se morrer um hoje, vão falar, foi culpa do pastor que falou, mas é só exemplo. Mas e se? E se? E se você não chegar em casa? Ou e se os seus planos para amanhã nunca se realizarem, porque durante essa noite o Senhor chamar você? Se o Rei da Glória chegar para você hoje, o que ele vai encontrar? Qual coração ele vai encontrar? Alguém que pela obra e graça do Senhor tornou você digno pela obra de Jesus? Ou alguém que ao invés de se arrepender,
se orgulhou mais ainda dos seus feitos, se achou mais autossuficiente ainda. E agora não tem mais alternativa nenhuma do que lutar com o Rei da Glória. Se os exércitos, se a justiça desse mundo já tem domínio sobre nós, o que o Rei da Glória fará com aqueles que se opõem a Ele? Quem poderá vencer o Senhor? Não são seus argumentos, não serão as suas conquistas, não será a sua fama, não será o seu dinheiro, não será a saúde que você construiu para si mesmo do corpo. Nada disso vai dar-lhe a condição de adentrar o reino do Rei da Glória. Eu quero terminar com a pergunta e também com a grande ideia desse texto, que ela faz muita força nesse momento. Mostra para mim a grande ideia. O Rei da Glória, Criador e Senhor de tudo, exige, não pede não, requer, demanda, porque é Ele quem tem autoridade. Ele exige pureza dos que o buscam. E Ele também deve ser recebido com honra e com reverência. Esse Senhor da Glória é o Senhor que se oferece para nos dar todos os meios a chegarmos a Ele, pela graça do Senhor. Só pode acolher o Rei da Glória quem reconhece a sua majestade, a sua soberania. Aquele que busca ser santo para Ele e prepara a sua vida para a chegada dEle. Em um mundo que se esquece de Deus, o povo de Deus é chamado a viver com mãos limpas, por amor ao Senhor. Um coração puro, porque conhece o Senhor. E com portas das suas vidas abertas, para que o Rei da Glória governe, reine e nos leve para o seu reino. Ele já venceu esse rei. Cristo é o rei que venceu. Cristo é o rei que está vivo. E somente um coração cheio de fé e submisso, que se rende ao Senhor, reconhece o senhorio dele. Você já abriu os portais do seu coração e da sua vida para Ele? Você já entendeu que é necessário reconhecer o Senhor? Quando você pede para Deus governar a sua vida e você continua comandando, você está sendo realmente alguém sincero diante do Senhor? Há integridade na sua fala? Quero convidar você a um momento de reflexão e oração. Enquanto isso, o Ministério de Música já vem à frente para que nós possamos cantar a última música da noite e encerrar nosso culto juntos. Feche seus olhos. Não porque isso tem qualquer efeito mágico, mas porque isso nos ajuda à reflexão. Isso nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor. Fale com Ele. Se há áreas no seu íntimo e no seu coração que precisam de transformação, o Rei da Glória nos oferece toda a força e poder para, no dia que se chama hoje, haver mudança genuína e verdadeira em nós. Ore ao Senhor. Sua palavra foi pregada nessa noite, ó Deus, e nós só podemos agradecer ao Senhor por isso. Não por minha causa ou por causa de qualquer um de nós. Não são as nossas capacidades, nem os nossos defeitos que impedem o seu agir. Nesse tempo, Pai, que aquilo que o Senhor semeou em nós incomode a ponto de nos a entregas, a renúncias,
a reorientarmos a rota da nossa mente, se já pertencemos ao Senhor, ou a um quebrantamento tão grande, ó Deus, que resulte em arrependimento, clamor por perdão de pecados e fé genuína em Cristo. A tua palavra nunca volta vazia, ó Deus, e não há como nesse momento nós dizermos que não há proveito nela. De novo, não por minha causa como pregador, ou por capacidade, ou causa de qualquer homem, mas porque o teu evangelho, a tua palavra tem tanto poder para salvar, quanto para de fato condenar aqueles que porventura não venham a crer. Eles não possam dizer que nunca ouviram falar do Senhor. Nesse momento em que cremos que o teu Espírito continua ministrando, continua falando, nosso clamor a Deus é que Ele também convença, abra os olhos, tire as escamas, tire os impedimentos que nos fazem não enxergar o quão carentes e necessitados somos do Senhor, o quanto precisamos do Senhor, e o quanto, ó Deus, sem Ti nós não somos absolutamente nada e ninguém. Tem misericórdia de nós nesse dia. E se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que pela ação da Tua palavra pregada e do Teu Espírito, compreendeu o Evangelho, compreendeu a necessidade de uma transformação genuína por meio de Cristo Jesus, que o Senhor alcance esse coração, ó Deus, que essa pessoa de fato se arrependa, confesse a Cristo Jesus como Senhor, converta-se dos seus pecados, crendo de forma genuína que aquilo que nós anunciamos também é aquilo que nós vivemos. E que essa pessoa possa viver assim para a glória do seu nome. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Obrigado por todas as tuas bênçãos, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Nós celebramos desde as pequenas coisas e maravilhosas que o Senhor faz por nós. Te adoramos por isso. Que a tua graça, ó Deus, que o teu amor, que as consolações, as exortações do teu Espírito Santo sejam derramadas sobre nossas vidas hoje e sempre. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.